Saudações, senhores! Esse que vos fala é o professor Marcel Almeida e hoje a gente vem trazendo uma temática de atualidades ligada ao enfrentamento das mudanças climáticas por classe social, né? A gente precisa ter ideia de que esse enfrentamento ele vai sendo alterado em função do padrão econômico também. Tranquilo? Então vamos de maneira simples começar a entender essa temática. Vamos imaginar aí de maneira bem simplória, né? Se no seu estado, na sua cidade, fosse relatado que agora surgiria uma temperatura de 40 graus. Então pensa aí, né? Boa parte da população teria acesso ou compraria um ar-condicionado, outra parte estaria comprando ventiladores, porque não teria condição de comprar ar-condicionado, e uma grande parte não teria nem ar-condicionado nem ventilador. Então, de maneira simples, a gente já entende que com o aumento da temperatura, o enfrentamento dessa mudança seria diferente a depender da sua condição, né, da sua condição financeira, do seu padrão econômico. Então vamos começar a interpretar dessa forma do que tange ao enfrentamento dessas mudanças climáticas. Eu trouxe 4 pontos aí que já está na nossa tela para que a gente possa analisar. O primeiro deles é o Rede Clima. Senhores, este é um plano do governo criado desde 2007, alterado em 2013, que visa uma ideia de pesquisa em rede, né, em cooperação com outras comunidades, com outras nações, uma cooperação internacional visando o estudo do meio ambiente, né, fazendo com que, pelo menos essa é a ideia, que a ciência ela caminhe junto com a gestão pública, e é dessa forma que deve ser, para que possa ser pensado todo tipo de problema que possa ser vivido no futuro, e de maneira científica buscar soluções e que elas sejam implantadas dentro da gestão pública. Outra situação que esse Rede Clima traz é a possibilidade da participação social, então a responsabilidade social que todos nós temos diante desse enfrentamento, né, diante dessas possibilidades que a ciência coloca de uma mudança climática, né, de um aquecimento global. Então essa é a primeira fala que se tem. Senhores, a segunda é o estudo que a Climate Trends traz com relação à classe social ligada, por exemplo, à forma de enfrentamento. Então ela coloca que uma população de classe C e D ela tem 7 vezes mais chance de morrer em desastres ambientais, em situações de mudanças climáticas, como por exemplo seca, inundação, calor, elas estão mais suscetíveis à morte, né? 7 vezes mais. E em caso de saírem feridas, 6 vezes mais. Então, esse enfrentamento, se a gente for analisar no que tange a estrutura das casas, no que tange o acesso à água potável, ela vai ser diferente nas diferentes classes sociais. E a gente pode aí colocar mais em diferentes pontos, por exemplo, a insegurança alimentar, né, que é trazida por uma população mais pobre, o aumento do preço dos alimentos, né? Não é todo mundo que se preocupa com o aumento do feijão, com o aumento do arroz, né? A população que está numa classe mais avantajada, ela não se preocupa com esses valores. O pobre, a classe mais pobre acaba se preocupando mais, e ela pode ter interferência direta, porque os nossos alimentos, a nossa agricultura depende de condições geoclimáticas, né, ligadas ao clima. Então qualquer alteração do clima acaba também alterando as safras e, por consequência, o valor dos produtos. A gente pode citar aí, por exemplo, em alguns desastres ligados a condições de meio ambiente, como a perda de renda, né? Quantas pessoas, por exemplo, nas enchentes do Rio Grande do Sul, perderam a sua renda base da cidade, da sua família, né? E quanto tempo vai ser para que possa restaurar? E se vai restaurar, né? Então são discussões que precisam ser levadas, né? Por exemplo, diferentes bairros com a cobertura vegetal, né? E a vegetação a gente percebe que ela tem uma capacidade de refletir mais o calor, então trazer um ambiente mais ameno, né? Ela facilita a infiltração da água no solo e não provoca o processo de inundação. Então tudo isso precisa ser conectado, e, por exemplo, o impacto à saúde, o acesso à saúde em si, né? Enquanto umas classes mais altas possuem o acesso a uma saúde mais privada, a população mais pobre a saúde pública, e aí imagina o quantitativo de pessoas dentro desses hospitais e esse acesso sendo mais dificultoso. Então a gente precisa ter uma ideia dessa forma, que a depender da classe social, esse enfrentamento também modifica. O próximo ponto é a justiça climática, né? De acordo com o entendimento da justiça climática, mais de 70% das pessoas que estão na classe C e na classe D, elas possuem uma sensação de insegurança diante de tanta informação no que tange a mudanças climáticas, porque ela se vê em todos os outros itens que eu citei. E principalmente conectado a uma situação de saúde mental, né? A insegurança traz essa saúde mental sendo alterada, né? Você está preocupado com o dia de amanhã, está preocupado
preocupado com o que vai comer, preocupado com o que você vai dar de comer à sua família. Então tudo isso dá um desgaste psíquico. E o último ponto que a gente vem trazendo aí é com relação a uma temática que desde o ano passado vem sendo abordada com grande frequência, que é o racismo ambiental. Ela está perfigurada em 3 pontos, senhores. O primeiro ponto é ligado à infraestrutura em si, infraestrutura da cidade, se ela dá suporte ou não. O segundo ponto está ligado à densidade populacional, a quantidade de pessoas. Então, uma cidade com superpopulação tem mais dificuldade em enfrentar alguns problemas. E ligados também à parte de saúde e áreas verdes. Então, o acesso à saúde, o acesso a áreas verdes dentro das cidades, elas estão conectadas diretamente nessas diferentes características das cidades ao racismo ambiental. Aqui a gente também poderia estar lembrando, não só apenas conectado à situação ligada a classes econômicas, mas, por exemplo, a faixa etária. Né? As crianças de hoje, a responsabilidade é bem pequena no que tange à degradação ambiental, mas o fardo será muito grande a ser carregado, mesmo não tendo tanta responsabilidade agora, ou não tendo responsabilidade agora, mas o seu fardo, as consequências, ela vai recarregar muito mais do que a gente. E aí acaba ferindo os 5 princípios que estão estabelecidos dentro dos direitos, né, dentro do ECA, como, por exemplo, o direito à vida, à saúde e ao desenvolvimento, o direito a aprender, o direito à proteção contra as violências, né, a acesso à água potável, a saneamento básico e o direito à proteção social. Eu cito aqui o terceiro, por exemplo, a proteção contra as violências, quantas crianças e adolescentes durante o período da enchente foram registrados casos de abuso sexual dentro dos ginásios, que foram lugares de segurança para as pessoas estarem lá durante as enchentes, e lá essas crianças foram abusadas, você imagina, né? Então é uma situação bastante crítica que precisa ser pensada pela nossa gestão pública em contato com a ciência. Tranquilo, forte abraço, até a próxima, valeu!